Fala galera, mais um vídeo do canal FlaReact PHB. Vamos reagir ao vídeo do grande Mauro César Pereira. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo de ontem. Deixe seu comentário. Você concorda com o Mauro César? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ajuda a gente a trazer mais vídeos para você. Eu acho assim, é óbvio que o Carrascal é o grande vilão, algumas pessoas podem discutir aí o rigor do árbitro, o pé alto e tudo. Eu acho que você tem que entender o contexto, onde você está jogando. Você está jogando no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, árbitros brasileiros. Eles são rigorosos nesse tipo de lance. Mesmo que não encostasse no rosto do Murilo, ele daria cartão vermelho com muita certeza, eu diria, porque eles são orientados para serem rigorosos nesse tipo de jogada. Antigamente o pé alto era cartão amarelo, hoje em dia mudou. Muita coisa mudou no futebol. Um jogador que em pouco mais de 100 dias tem 3 cartões vermelhos contra Corinthians e o custo disso foi perder a Supercopa para o Corinthians. O jogo mudou naquela expulsão, óbvio, segundo tempo todo com homem a menos. Fluminense, que o jogo estava resolvido no final, o Flamengo passou ali um certo susto porque chamou o adversário com um homem a mais, né? E agora contra o Palmeiras a gente viu, o Flamengo dominava o jogo, era bem superior, o Palmeiras não tinha passado do meio campo, o Paquetá perdeu um gol cara a cara, ali no chutou, o goleiro defendeu, o Everton Araújo teve chance de finalizar, não conseguiu finalizar, o Flamengo jogava bem até, e dominava a partida, poderia já estar em vantagem do placar. Aí quando tem a expulsão muda tudo, uma expulsão com 20 minutos, mas eu acho que essa questão que você aborda aí do que houve depois, acho que aí tem as digitais do técnico, né? O técnico não entendeu minimamente o contexto, nada. Você tem ali um outro jogo a partir do momento que você tem um homem a menos. E nesse jogo você tem que olhar tudo. Olhar a tabela e olhar a partida. E o adversário. Flamengo e Palmeiras tendem a ser os dois times que vão brigar pelo título brasileiro. A derrota do Fluminense ontem para o Mirassol, acho que só reforça essa tese, né? Ou um dos dois desgarra, ou os dois vão ficar ali remando juntos, longe dos demais. É o que parece ser esse ano. Não tem ali um Cruzeiro para tentar acompanhar, um Atlético Mineiro turbinado pelos benfeitores para ganhar o título, ou o Botafogo lá do John Textor, naquela situação que contratava, não pagava, mas contratava, né? E ganhando o campeonato ou brigando por ele. Você não tem mais esse cenário. Ou um Grêmio do Soares, não do Renato, o Grêmio do Soares, que brigou ali pelo título também. E se tivesse uma boa defesa, teria sido campeão em 2023, mas tinha uma das 4 ou 5 piores defesas do campeonato, apesar do Soares carregar o time literalmente nas costas. Não existe esse outro time. Vai surgir no segundo turno? Parece pouco provável. Então esse jogo vira quase um mata-mata. Como no ano passado foi um mata-mata. O Flamengo só foi campeão porque venceu o Palmeiras nos 2 jogos. O técnico tem a obrigação de conhecer esse histórico e ter essa noção. Aí está jogando contra o Palmeiras, que é o adversário direto do Flamengo e vice-versa. Tem um homem a menos, você fala, bem, o jogo mudou. O que você faz a partir de agora? Linha de 5, se defende. E fala, dá a bola para o Palmeiras se vira aí porque eu vou me defender. Vou jogar por uma bola, mas estou em casa com a torcida. Não interessa, a torcida vai ter que entender o contexto, o jogo é outro. O empate passa a ser interessante para o Flamengo. Porque ele manteria uma diferença de 4 pontos, com um jogo a menos, poderia vencer esse jogo e ficar 1 ponto atrás, pensando na matemática. Além do impacto de uma derrota, que tem um impacto anímico e tudo mais, evidentemente a derrota cachapante por 3 gols. Ele fez o contrário, ele não mexeu no time, manteve o time, tomou o gol, o Flamengo continuou jogando como se tivessem 11 contra 11, o Palmeiras, óbvio, que aí ocupou mais o campo de ataque, começou a agredir mais, não estava atacando, mas com homem a mais saiu para o jogo. Embora não fosse nesse o plano do Palmeiras, claramente, né? Talvez jogar em transição, fosse outro tipo de expectativa, né? Mas, enfim, o Palmeiras faz o gol. Vem para o segundo tempo, qual é a óbvia medida que um técnico tem que ter? O técnico do time que está perdendo. Contenção, no caso do prejuízo em campo. Fechar o time e ficar no 0-1 enquanto fosse possível para tentar encontrar um empate. Você não pode se abrir. Aí ele tira um volante e põe um atacante. Aí abriu completamente o time do Flamengo. Só não foi pior para o time do Leonardo Jardim, porque o Palmeiras não teve o apetite que poderia ter. O Palmeiras marcou 2 gols em frangos do Rossi. O Palmeiras poderia ter passado o rodo no Flamengo ontem e dar uma goleada muito maior. Defesa totalmente exposta, aberta. O Flamengo não tem mais o sistema defensivo do ano passado. Quando o técnico era o Felipe Luiz, o Flamengo passou uma temporada que ele não foi vazado em mais da metade dos jogos. Mais de 50% dos jogos não tomou gol. Bola aérea defensiva era fortíssima, bola aérea ofensiva era muito decisiva, não tem mais, acabou. Não se vê mais isso. Então aquele golzinho Salvador de cabeça e tudo, não tem mais não. Sumiu. A defesa que se portava super bem, o Rossi era muito protegido, e agora além do Rossi não estar tão protegido, ele demonstra fragilidades em uma fase muito ruim, né? Mas não é barrado, porque contrataram um goleiro que parece que não confia, não bota o rapaz para jogar, porque o goleiro tão mal tem que sair, não tem jeito, sai, vai treinar, espera outra oportunidade. Sempre foi assim, né? No futebol, o goleiro titular vai mal, ele perde a posição, entra um outro e depois aí vê o que faz. No caso até do Palmeiras, o Palmeiras quis abrir mão do Everton e foi embora para o Grêmio. E efetivou o goleiro que entrou, que foi o Carlos Miguel, diante de uma lesão do até então titular. Então você viu ali o Flamengo totalmente exposto, com as digitais
cravadas do Leonardo Jardim. Podemos citar também o senhor Paquetá, que perdeu um gol cara a cara com o Carlos Miguel quando estava 0-0. Se ele faz aquele gol, o jogo muda de figura, né? Um gol cara a cara, frente a frente com o goleiro do Palmeiras. Então tem vários personagens aí. Claro que o Carrascal, o principal deles, é o grande vilão do ponto de vista do Flamengo, o grande herói para o Palmeiras, né? É o Pitico da vez, digamos assim. O Leonardo Jardim foi muito mal, e eu acho que eu tenho uma conclusão assim, que eu ontem amadureci algo que eu já tinha em mente, eu vinha já falando, e ontem para mim ficou bem claro. O Flamengo trocou um técnico melhor para um técnico pior. Ambos são bons. Não estou dizendo aqui que o Leonardo Jardim é ruim, que ele não vai ser campeão de nada, pode até ser campeão. Gente, o Flamengo quase foi campeão da Libertadores com o Renato Portaluppi, porra. Com jogadores bons tudo pode acontecer. Né? O Flamengo teve chance de ganhar com o Michael no final do jogo. O time era uma bagunça danada em Montevidéu e quase foi campeão com o Renato Portaluppi, que é um técnico limitadíssimo. Limitadíssimo, muito abaixo desse aí que a gente está falando. Então pode ser campeão com o Leonardo Jardim, que é melhor do que o Renato. Mas o Felipe é melhor que ele. O Jardim só é mais experiente. Ontem ficou bem claro. Eu vou lembrar. Segundo jogo do Felipe como técnico do profissional foi contra o Corinthians, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. O Bruno Henrique foi expulso com 27 minutos. O Flamengo tinha vencido por 1-0 do Maracanã. Semifinal da Copa do Brasil. Montou na linha de 5, na época entrou Fabrício Bruno. O Flamengo não correu risco praticamente. O Corinthians pouco assustou. Foi para a final e foi campeão. Libertadores, o senhor Plata é expulso aos 11 do segundo tempo. Expulsão rigorosa, sim, mas foi expulso. Foi juvenil lá naquela disputa com o Marcos Rojo. Um homem a menos. Linha de 5, o Léo Ortiz até meio machucado, ficou até o final do jogo, ali que ele acabou com a temporada dele, não pôde mais voltar, né? Mas foi pro sacrifício, montou a linha de 5, o Racing praticamente não criou. Sustentou o empate e foi para a final. O Flamengo foi campeão. Flamengo e São Paulo, Plata foi expulso logo depois, o Flamengo fez 1-0, foi na Vila Belmiro. Montou a linha de 5, tomou o empate, mas não perdeu o jogo. Pontinho valioso naquela disputa Flamengo e Palmeiras na reta final do campeonato. Porque naquele contexto, empatar já passou a ser bom. Você está jogando com um homem a menos por muito tempo. Né? Você é visitante, era na Vila, mas era o jogo no mando de São Paulo, não era do Maracanã. Então, o entendimento que o Felipe tinha nessas situações, claro que nem sempre deu certo. Contra o Corinthians mesmo, com um homem a menos no segundo tempo. Né? O gol número 2 do Corinthians na Supercopa é quando a Vaca já tinha ido pro brejo. Mas o Paquetá perdeu um gol cara a cara com o Hugo, chutou por cima. O Flamengo poderia ter empatado. O Corinthians pouco ameaçou no segundo tempo. E o Flamengo não se lançou ao ataque, ele se organizou defensivamente e foi tentando chegar ao empate. Não chegou porque o Paquetá perdeu um gol feito, como perdeu ontem. Contra o Corinthians foi até mais feito ainda do que o de ontem, né? O gol estava vazio e ele chutou para fora. Então a diferença dos dois técnicos na hora de trabalhar numa adversidade, que aliás, veja quantas expulsões o Flamengo tem, hein? Que é uma outra questão, que aí entra o seu José Boto, que é o grande gestor do departamento e tudo mais. O que o Felipe soube fazer não significa que sempre vai dar certo, gente. Mas ele tomou as atitudes corretas. O Jardim não soube. E a entrevista dele depois na coletiva, depois do jogo, é um desastre. Porque ele fala como se fosse obrigatório, por estar no Maracanã, se lançar o ataque. Não tem isso. Não tem isso. E eu percebi depois do jogo, assim, muitos torcedores entendendo o contexto que ele não compreendeu. Naquele cenário, você tem que fazer o quê? Agora eu estou com um a menos. Então, 20 minutos, cara, eu não tenho opção. Eu tenho que recuar, tentar sustentar o 0-0. Até porque o empate, detalhe, olhando a tabela, o empate passa a ser bom. E aí tem mais um agravante. Esse mesmo Palmeiras jogou contra o Corinthians uns bons minutos com um homem a mais, depois 2 a mais. Não conseguiu marcar. Contra o Remo com um homem a mais também não venceu o jogo. Então você tendo tudo isso em mente, você pensa, cara, o meu adversário tem uma dificuldade aqui. Teve recentemente, eu vou fechar o time, vou dar a bola para eles, vou tentar sustentar esse empate e ver o que eu consigo no decorrer do jogo. A partida pode mudar, pode ter um expulso do Palmeiras, você pode ter um contra-ataque, fazer um gol. O Botafogo foi campeão, jogando praticamente, jogou 89 minutos e alguns segundos com um homem a menos. Ganhou a Libertadores. Nunca ficou atrás do placar do Atlético Mineiro. Soube se comportar. Não foi ou não foi? Ganhou a Libertadores. Expulsão com segundos. E o Flamengo fez tudo errado ontem. Então acho que o personagem central número 1 é o senhor Carrascal, que é um inconsequente. Não adianta depois colocar textinho na rede social. Tá? Escrito, sei lá por quem, algum assessor, algum aspone, algum baba-ovo, sei lá, textinho melodramático, isso é patético, patético. O cara foi expulso 3 vezes em pouco mais de 100 dias e passou semanas suspenso, hein? Não teria talvez mais uma expulsão ou 2, sei lá. E nem é um jogador de defesa, um volante, um cara que às vezes é obrigado a fazer uma falta dura. São expulsões patéticas. Ontem, quando ele levanta a perna e percebe a aproximação de Murilo, recolhe a perna, amigo. Opa, não. Dá uma solada ali na testa do rapaz, no rosto do rapaz, no rosto, né? Negócio patético. Quer dizer, o jogador tem o quê na cabeça? O jogador inconsequente, o jogador irresponsável. Irresponsável. E detalhe, ele quando chegou ao Flamengo, jogou bem, ele ganhou a posição no campo, jogando muito bem, ele abriu a porta, arrombou a porta, ganhou a posição do lado direito, teve um bom começo, mas esse ano é terrível.
Esse ano dele é terrível. E teve proposta para sair, mais de uma, propostas superiores àquilo que o Flamengo pagou, e não venderam porque não quiseram. E quando você contrata o jogador, tem que avaliar tudo. Além da questão técnica, comportamento fora de campo e em campo, para saber se esse jogador se enquadra naquilo que você quer. E dentro de campo, o comportamento dele comprovadamente é um comportamento ruim. Além de ser outro arame liso, que não faz gol. Faz pouquíssimos gols para o jogador da sua posição. É mais um que não tem poder de finalização. Então aí entra também o senhor José Boto, que quando teve chance de vender, não vendeu. Podia ter vendido. Comprou por 16 ao todo, com comissão, 12 mais um pouco. Vou botar o valor que paga ao time russo lá, 12 milhões de euros, né? Ele nunca tinha valido mais do que 7, 8, mas saiu por 12. Começou bem e tal, teve proposta de 25, 23, 22, vende. É para ter vendido. Até porque quem lida no dia a dia conhece melhor do que a gente, cara. E você é perceptível. Mais do que nunca é perceptível. Então acho que tem vários personagens aí que podem ser criticados. E o principal deles aí nisso tudo, o presidente do clube, que só fala com a Flamengo TV, que não dá entrevista para a imprensa praticamente, porque pode ser contestado, ou dá entrevista como deu para o Rodrigo Capello sobre aspectos outros que não são de futebol, administrativos e tal, dá uma longa entrevista, mas ele não vai falar com quem vai contestá-lo, por exemplo, a demissão do Felipe Luiz e a história do trem. Para onde vai o trem do senhor BAP, tendo o José Boto como maquinista? Né? Para onde vai? Ontem ele foi atropelado por um outro trem, que foi o trem do Palmeiras. Então fica aí essa pergunta, né? Que ainda tem essa história do áudio vazado da época, que é um áudio que ele usa essa expressão, essa metáfora. Quando você percebe que pegou um trem errado, você desce da primeira estação. Com base em que o BAP pode afirmar que o Felipe Luiz, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, campeão da Libertadores, campeão da Taça Guanabara, ganhou tantos títulos, com base em que ele pode afirmar, ganhou da Supercopa também, do Botafogo ano passado, né? Ele pode afirmar que esse rapaz era o trem errado, era o maquinista no trem errado. Com base em quê? É isso que eu pergunto. Como jogaria, eu pergunto a você, esse Flamengo do Leonardo Jardim contra o Bayern de Munique hoje? Contra o Chelsea hoje? Contra o PSG hoje? O PSG joga sábado que vem, final da Champions. O Flamengo venceu o Chelsea, campeão da Copa do Mundo. O Flamengo fez um jogo digno contra o Bayern, com erros individuais ali graves, mas enfrentou o adversário, um adversário fortíssimo. Né? Foi o único time que fez mais de 2 gols, fez 2 gols de diferença do Flamengo com o Felipe Luiz. O único, foi o Bayern. E na sequência o Flamengo faz aquele jogo com o PSG e leva para os pênaltis. Perde ali o Mundial nos pênaltis contra o PSG, que tinha massacrado a Inter de Milão na final da Champions, 5-0, aquela coisa toda, um time fortíssimo do Luiz Henrique. Como seria hoje? A gente nunca vai saber a resposta, se o Flamengo vai ser campeão ou não, seria campeão ou não com o Felipe, isso aí é bobagem. Mas uma constatação para mim óbvia, o Flamengo trocou um técnico menos experiente, tá? Mas melhor do que aquele que entrou, mais técnico do que o que entrou, que é mais experiente, mas não é melhor que o Felipe Luiz. E os dois são bons, tá? Só que o Felipe é melhor.